Bem-vindo, viu? Qual é o livro que eu falei? Muito bem, capítulo 3. Vamos ler o versículo, capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero que está aqui orando. Teu servo já tem orado por esse culto. E nesse momento da palavra, o Senhor esteja comigo, com a tua igreja. Que aqueles que possam ouvir, que essa mensagem possa chegar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar inspiração do alto, e que em nome de Jesus a tua mensagem possa entrar em nosso coração, e que nós possamos, Senhor, permanecer na palavra, para sermos fortalecidos, edificados, renovados, vivificados, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, o teu Filho amado, é que nós te pedimos, e amém. Meus irmãos, esse texto bíblico que fizemos está registrado nesse livro do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta, eu posso chamar pré-exílio, né? Exílio é uma linguagem do Velho Testamento, quando o povo de Israel, precisamente de Judá, foi levado ao cativeiro. No caso, em Babilônia, a Caldeia. Então, Abacuque, ele recebeu uma mensagem profética para Judá, que pouco tempo depois iria se cumprir, né? Glória a Deus. Então, esse livro de Abacuque, ele vai mostrar um tema muito empolgante que nós estivemos estudando ao longo de 3 meses, ao longo desses janeiro, fevereiro, março, na nossa escola bíblica dominical, né? Foram 3 meses falando sobre uma temática, a temática do avivamento, né? E exatamente, aviva a tua obra. Aviva a tua obra foi a temática desse trimestre da escola bíblica dominical. Então os irmãos estiveram aqui, Miqueias, eu te vi, nosso irmão, 2 diáconos aqui que ministraram. E esse livro profético, ele vai tratar desse assunto que a gente conversamos aqui. O avivamento é algo que a gente tem que estudar, e depois que termina do estudo, acabas, findas. Será que não podemos ter a oportunidade de dar continuidade? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, eu estava olhando aqui, a temática, o avivamento, né? É porque é no meio da dificuldade que surge a necessidade do avivamento. No meio da necessidade que surge a necessidade. Então, digo para todos que avivamento espiritual é alguém que está passando por uma crise espiritual, e ela precisa de uma visitação de Deus para que Deus possa trazer restauração. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Eu pergunto nessa noite: você acha que nós precisamos ou não precisamos de avivamento? Glória a Deus. O grande desafio, que eu sempre costumo dizer, baseado até naquela ilustração dos Jogos Olímpicos, que tem de 4 em 4 anos, que eles fazem uma caminhada numa tocha, né? E aquilo vai passando. E trazendo para o lado espiritual,
Levítico 6:13 diz que o fogo de Deus deveria arder continuamente sobre o altar e não podia se apagar. Claro que ali tem a questão da liturgia, né? Eles tinham que colocar o fogo mesmo literal. Acredito eu que aquele fogo foi acendido por Deus. E aquele fogo deveria dar continuidade. O sacerdote não poderia deixar o fogo se apagar. Tinha que pela manhã, tem até o hino que o irmão Benassi sempre cantava, né? O nosso corpo, é assim que diz, né? É um holocausto vivo, né, irmão? Devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E quando amanhecer, você tem que remover a cinza do local e colocar a lenha sobre o altar, para que este fogo nunca venha se apagar. Glória a Deus. Essa é uma canção muito bonita, né? Inspirada dos hinos antigos. Glória a Deus. Então o profeta Abacuque, ele vai demonstrar, ele vai começar o seu livro. Eu não vou dar todos os detalhes do livro, né? Mas baseado nessa temática, ele vai começar o seu livro no capítulo 1, falando de uma... Porque os profetas, qual era a missão do sacerdote diante de Deus? Ele levava as causas das pessoas para Deus. Ó Senhor, abençoa. Ele colocava, inclusive o nome das 12 tribos estava sobre o peito dele. E ele ali fazia orações de intercessão pela nação. Essa é a missão do sacerdote. E a missão do profeta? Qual é a missão do profeta? O profeta, irmão Amarildo, ele ouvia de Deus. Ele contemplava a situação moral, ético, espiritual do povo. Se estava bem, amém. Se não estava bem, o que o profeta fazia? Ele recebia da parte de Deus. Tem alguns irmãos que entrou assim uma certa... Mas eu vou falar uma mensagem. Não vou dizer recado, né? Mas pode ser um recado. Um recadozinho simples, uma mensagem simples. Mas uma mensagem que confrontava o pecado das pessoas. Vocês queriam ser profeta? Queria? Eu que não, o irmão diz assim, eu que não queria. De repente viu o irmão lá. Claro que o profeta, ele, dos Velho Testamento, ele tem hora que ele era assim meio doido, né? Porque ele só deixava a mensagem que ninguém gostava. Porque num culto como esse, eu quero receber uma bênção, eu quero isso. Aí o pastor vem com uma mensagem meio profética, assim, muito dura. Essa mensagem eu não quero não. Eu fazia igual aquele irmão, né? Que ouviu era pá, você é pá ou enxada? Leia. Quando a mensagem é boa, enxada é minha. Quando a mensagem é ruim, isso aqui dá certinho com aquele irmão lá que faltou o culto. Oh, com aquele irmão, se ele tivesse aqui nesse culto. Isso é para ele, não é para mim não. Às vezes nós fazemos isso, né? Então o profeta vai orar diante de Deus, porque a situação do povo estava com práticas pecaminosas. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do verso 3 ou 2, o profeta vai exclamar assim esse profeta ele é diferente. Ao invés dele denunciar para o povo, ele apresenta-se diante de Deus e faz algumas perguntas. Senhor, por que isso está acontecendo com o teu povo? Aí ele diz no versículo 2, uma forma de angústia. O autor da revista, ele chega a dizer, irmão Miqueias, que foi uma intercessão angustiada, porque o profeta está angustiado quando vê a situação, e ele diz, até quando, Senhor? Versículo 2 do capítulo 1, do profeta Abacuque, eu vou clamar,
e tu não vai me escutar. Eu vou gritar violência e não salvarás? Aí ele começa a descrever as práticas pecaminosas. Por que razão me fazes ver a iniquidade? Vocês percebam que tem uma passagem no Novo Testamento, o próprio Jesus vai dizer, que diz assim: Senhor, em teu nome, aí ele cita 3 coisas, que ele realizou obra de libertação, mas isso não quer dizer que a pessoa não faça, né? Que toda pessoa que faça isso é falso profeta. Tem gente que diz isso. Ele diz que eu preguei em teu nome, eu curei e expulsei espíritos. Aí ele diz: não, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é um pecado que ganhou terreno e que se tornou aceitável e que se tornou algo comum entre os crentes. É uma prática mundana, é uma prática que não agrada a Deus, mas que aos poucos foi adentrando no nosso coração e se tornou algo que faz parte do nosso estilo de vida. E aí Jesus botou o dedo na ferida, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse é um relatório dos pecados da nação de Judá, denunciados por Abacuque em forma de oração perante Deus. E ele diz: por que me faz ver a iniquidade? Ele continua dizendo, e ver a vexação, né? De certa forma, as pessoas estavam trazendo, como disse Paulo aos Romanos, que por causa dos judeus, testemunho, o nome de Deus estava sendo blasfemado. E ele continua dizendo: porque a destruição e a violência estão diante de mim. Violência, irmãos, para você ver, né? No meio do povo de Deus, as pessoas, falta de respeito, né? De amabilidade, de entrosamento mútuo, e aí prevalecia, no caso aqui, a violência. Pode ser a violência ela tem várias conotações, né? Tem um aspecto físico, tem um aspecto de você ser bruto nas palavras, ser violento, ser mal criado. De repente você é violento, você jorra várias palavras de baixo calão contra alguém. É uma forma de violência, não é? Então ele está denunciando que a destruição, que a violência. Outra coisa, no meio do povo de Deus, isso aqui não é do povo ímpio não. Contenda. Ainda tem mais. Contenda, você sabe o que é, né? Havia discussões, e ainda mais litígio. Litígio é quando essas discussões iam ao tribunal. Ao invés de ser resolvido entre eles, o problema era tão sério que o tribunal é que tinha que resolver as questões relacionais entre os membros da nação de Judá. Então o profeta está denunciando. Aí ele vai dizer no versículo 4: por essa causa a lei se afrouxa e a sentença não sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Não sei se vocês entendem esse versículo aí, né? Mas na minha visão ele está mostrando que a corrupção, a degeneração, ela está alcançando altos níveis, que até a aplicação da justiça está sendo atingida, de forma que, de repente, o iníquo, o ímpio, está ganhando causa. Isso aqui parece uns dias assim, né? Não sei se vocês estão analisando, porque quando você lê um jornal em que uma autoridade recebe uma quantidade e emite um habeas corpus para um determinado classe, que não vou falar aqui,
Mas aquele pessoal que comercializa aquele tipo de produto que não é permitido, né? Então essa pessoa de repente é liberado, e de repente as pessoas assim que não tem muito dinheiro, ou então que foi injustiçado, foi preso e fica mofando lá. Não tem dinheiro, não tem o amigo assim, advogado, juiz, né? Vamos seguir avante. Mas vocês estão entendendo aí como é que era a situação, que parece muito com os nossos dias. Então o juízo saía pervertido. Então Abacuque está perplexo, a palavra que vai ser utilizada é angustiado, e mostrando a situação das práticas pecaminosas entre o povo, fora a idolatria, né? E outras mais. Diante desta oração profética, uma oração profética em que ele denuncia o pecado, ele está abalado, Deus vem com a resposta para ele. Sabe aquela oração que você faz, se quebranta, se angustia, agora Deus vai falar comigo, Deus vai trazer uma resposta boa para mim. Mas eis que a resposta não foi conforme a expectativa do profeta, porque o texto vai dizer exatamente, a partir do versículo, do Abacuque, capítulo 1, verso de número 5, o Senhor vai dar resposta à oração angustiada do profeta. Ele disse: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra. Deus está realizando uma obra, é nos dias de Abacuque, e é nos nossos dias que Ele também realiza uma grande obra. Glória a Deus. Eu estou realizando uma grande obra, que quem observar não vai nem acreditar quando for contado. Criou-se uma expectativa. Eita, o que será, hein? Que obra será essa? Até o profeta ficou empolgado, de angustiado. Agora Deus vai fazer uma obra. Deus vai avivar a igreja, vai avivar o sacerdote, vai avivar os levitas, vai avivar os músicos, vai avivar os crentes agora vão ser avivados. Mas espera aí, não existe um avivamento, não existe um mover de Deus, um agir de Deus, enquanto que nós, como casa de Deus, como povo de Deus, permanecemos nas mesmas práticas pecaminosas. Porque hoje é notório que as pessoas amam a Deus, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bênção, eu gosto da palavra. Mas quando fala, não, mas tem que deixar isso, eu não quero não. Eu quero praticar isso aqui e eu quero ser de Jesus. É meu pecadinho de estimação, pastorzinho. Meu Deus, tem misericórdia de nós, né? A situação é séria. Deus está falando na obra que Ele estava operando, porque Ele é o Senhor das nações. Deus vai narrar aqui a iniquidade dos caldeus, que é um povo que estava em ascensão política hegemônica, estava dominando tudo. Irmãos, Deus estava dizendo que estava suscitando os caldeus, nação amarga. Olha aí a descrição profética: povo amargo, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Veja, eles estão em ascensão, em dominação, eles estão com um grande exército, ele é a nação do momento, dessa época do Abacuque. E Judá não ia escapar, porque se Judá andasse direito com Jesus, com Deus, Jeová, Deus ia dar livramento, como deu a Ezequiel, na época de Senaqueribe,
dos assírios, mas agora a situação estava se tornando, o pecado se tornou uma prática na vida, em todas as classes sociais, seja até os nobres, os religiosos, o povo em geral, os juízes, ou seja, o poder eclesiástico, o poder judiciário, o poder, naquela época não tinha, né? Mas o poder dominante do rei, que exercia na sua função, estava dominado pela iniquidade, pelo pecado, e Deus estava trazendo o ajuste de conta, e o ajuste de conta, Deus não ia usar anjos poderosos, nações, não, Deus ia usar ímpios, para disciplinar o seu próprio povo, e é por isso que trouxe uma certa admiração, espanto, do profeta Abacuque, glória a Deus, que ele está admirado com o que Deus está fazendo nos seus dias. Muito bem, dito esse primeiro ponto, a oração do profeta diante do pecado do povo de Deus, das suas práticas pecaminosas, a resposta que Deus dá, não foi uma resposta que ele queria ouvir, e irmãos, aí o profeta também descreve a situação dos caldeus, que eu não vou dar os mínimos detalhes, mas se você continuar a leitura até o final, mas eu poderia dizer que no versículo 16, do capítulo 1 de Abacuque, por isso sacrificam, glória a Deus, ele está descrevendo a idolatria, né? Sacrifica a sua rede, queima incenso a sua draga, porque com ele se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida, porventura por isso esvaziará, glória a Deus, exatamente, ele vai narrar toda a situação do povo dos caldeus, que embora fosse o meio de instrumento de juízo, era um povo totalmente, assim, prática de iniquidade, mas a palavra de Deus diz lá em Pedro, que se é com dificuldade que o justo se salva, imagine onde comparecerá o ímpio e o pecador. A palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. Foi uma palavra de juízo para o povo. Nessa época, ele trouxe os caldeus, trouxe o cativeiro, o povo perdeu a liberdade religiosa. Lembrei até do momento aqui da pandemia, né? O povo perdeu o templo, perdeu o sacerdote, perdeu o sacrifício. O povo foi para a outra terra desconhecida. Lá eles passaram um bom período e lá eles ganharam liberdade, mas não tinha a liberdade religiosa que eles tinham em Jerusalém. Então, o que fazer, irmãos? O profeta, ele continua. O avivamento não é algo que acontece da noite para o dia. É preciso haver orações com perseverança para aguardar esse avivamento espiritual. Leia o capítulo 2, o versículo 1, irmão, você vai ver isso. O profeta está na torre de vigia, né? Glória a Deus. Está na fortaleza. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo e que eu responderei quando eu for arguído. Então ele ficou orando. Ele não entendeu a obra que Deus estava realizando. Era a obra de juízo. Porque o juízo vai trazer a tristeza, as decepções. O povo ia ficar acuado, né? O povo ia perder as suas posses, suas riquezas. E de forma geral, quando você está na situação de risco, o que você vai fazer? De forma geral, quando você está na crise, o que você vai fazer? Se você não orava, irmão, eu tenho uma lembrança na minha adolescência de um acidente que aconteceu com o meu pai, que ele caiu, né, estava fazendo tipo como se fosse uma coisa de cimento, e caiu, e ele quebrou o braço dele, que ele toca acordeão ainda hoje. Irmão, naquele dia, eu fui para o quartinho orar. Oh meu Deus, meu pai, o homem disse que o braço dele não ia servir mais para nada.
Eu fiquei angustiado naquele dia, viu? Foi um dia de treva, dia mau. Eu fiquei angustiado e foi nesse dia que eu fui para o quartinho orar. Glória a Deus. Eu lembro muito bem dessa cena, viu? Quantos de nós, quando passamos por momentos delicados, a gente vai se lembrar do quartinho da oração. Aqui o profeta falou da torre de vigia, como um vigilante que está observando o movimento, está observando, a história está se cumprindo, as promessas o juízo vai vir, mas ele está em perseverança, em oração, para ver se Deus intervém, porque o que podia livrar, o segredo era o arrependimento, mas parece que o arrependimento já não funcionava mais, as pessoas não queriam se arrepender, elas estavam acostumadas com o seu próprio pecado, com a sua própria iniquidade. Era preciso haver uma obra de Deus em agir, em mover, em tocar, para que as pessoas se certificassem consigo mesmo, que elas precisavam. É a única queda que te levanta. Já viu a queda que te levanta? Qual é a queda que te levanta? Lucas capítulo 15, Júnior Paiva, qual é a queda que te levanta? Hein, irmão Islã? Caiu em si. Caiu. Eu agora entendi tudo. Estou nessa rebeldia, saí de casa, fui para as curtição, prostituição, para as drogas, e na casa do meu pai. Tanta coisa boa que eu era feliz e não sabia. Vou voltar para lá. Caiu em si. É quando essa queda, a Bíblia diz que Deus tem uma passagem, Ele cria o mal. Isaías, que mal é esse que Deus cria? Mal não moral, mal circunstancial, para que o povo se inclinasse a se lembrar que há um Deus no céu, e o profeta está na torre de vigia, em oração, e lá vem a resposta de novo. O profeta está atento para o que Deus vai falar. Olha o que Deus vai falar de novo. Então o Senhor, no versículo 2, do capítulo 2, do livro do profeta Abacuque, o Senhor me respondeu e me disse: ei, Abacuque, escreve a visão, torna ela bem legível sobre tábuas, para que quem a possa ler, o que correndo passa. Ou seja, as pessoas, isso aqui parece o corre-corre da vida, né? Ninguém tem tempo nem mais para ler. Mas ele mandou fazer, tipo, botar assim um outdoor. Hoje, né? Seria um outdoor, né? Você na correria da vida, aí de repente está lá a mensagem, Deus falando com você. Glória a Deus. A visão tem que ser bem legível, para que aquele que passe no corre-corre da vida, ele possa ver, ele possa visualizar, porque a visão é ainda para o tempo determinado, é até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fica na paz, fica na fé em Cristo, glória a Deus. Então o profeta está recebendo a resposta de Deus, que embora ele estivesse orando, glória a Deus, mas a situação foi agravando-se, e certamente uma coisa que tem que permanecer, irmãos, em meio à crise desse práticas pecaminosas, é reavivar a fé, porque ele vai dizer uma das palavras no versículo 4, que eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, eu até preguei na semana passada, né? Guarde a fé, a esperança e o amor, glória a Deus. Então aqui ele está falando da fé que os judeus deveriam guardar em meio a circunstâncias desagradáveis. Mas enfim, nós vamos aqui para Deus responde o seguinte: olha, vai vir juízo, o povo tem que se arrepender, vocês têm que proclamar isso, mas vocês continuem firmes na fé.
Mas uma coisa é certa, no decorrer do capítulo, ele vai, além do capítulo anterior, que ele descreveu o perfil dos babilônios, ele vai descrever o juízo, a queda dos caldeus, né? Essa queda do Babilônia está lá no Apocalipse, vocês já viram, né? Caiu a grande Babilônia. Esse Babilônia representa um sistema espiritual mundano que vai controlar o mundo, ou seja, que já está mais, que vai ter mais espaço, né, entre as nações. É o reino do anticristo. Mas eu quero avançar mais um pouco na frente e observar que o profeta, depois que narrou a queda de Babilônia, depois que ficou na torre de vigia, que recebeu essa resposta, glória a Deus, ele vai fazer uma espécie de canto, um hino, um salmo, uma oração em forma de canto. Está lá no capítulo 3, versículo 1 de Abacuque. Viram aí? E ele vai descrever como se dá o avivamento. Qual é aquilo que o avivamento promove. E na continuação da nossa caminhada, como esse avivamento deve ser cultivado. Primeiramente, nós vamos ver que a oração era em favor de um avivamento. Glória a Deus. Uma oração onde ele mostra que o avivamento está condicionado, né? Está condicionado, literalmente. Glória a Deus. É claro que a fé, como eu não citei na semana passada, mas eu vou citar aqui as palavras que Paulo diz, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Vou ouvir os prognósticos. Irmão, a tua fé vai lá para baixo. Vou ouvir o que os especialistas. Está cheio de especialistas hoje. Pelo amor, nunca vi tanto especialista. Vou ouvir os coaches. É só triunfalismo. Glória a Deus. Mas enfim, ele está dizendo que ele estava em oração para que Deus avivasse o seu povo. Glória a Deus. Ele faz uma oração em forma de canto. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. É aqui que começa, irmãos. É aqui que começa. Essa mensagem, ela tem alguma coisa a ver com a semana passada, né? Vocês viram que no decorrer de Emaús, Leia, o que acontece? Os dois discípulos ouviram Jesus falar das palavras de Deus. E aqui ele está mostrando que o avivamento surge, o avivamento espiritual, esse despertar da fé, esse encorajamento para ser fiel a Deus, para permanecer em meio às dificuldades da vida, é ouvir a tua palavra. Esse é o começo de tudo, glória a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, quando nós, como eu falei aqui, né, o povo estava tão acostumado ao corre-corre da vida, né, que o profeta, não precisa fazer um texto grande não, tem que ser algo legível. E pode ter certeza, né, hoje as pessoas estão assim, naquele corre-corre, tem até um movimento que as pessoas fazem, eu não sei como é, que sempre parece que estão insatisfeitas, né? Sempre estão procurando uma novidade. É algo igual os gregos, né? Qual é a novidade? A novidade de hoje, irmão, não tem nada novo. A palavra de Deus, na verdade, nós vamos redescobrir novamente o caminho de volta para o encontro com Deus, o caminho de volta para uma vida de adoração, o caminho de volta para uma vida de serviço, para uma vida de comunhão com Deus. Glória a Deus. Esse é o mover do avivamento. Na semana passada está emprestada uma palavra final que eu disse que quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, glória a Deus, logicamente eles ouviram, o entendimento foi esclarecido, a mente foi iluminada, louvado seja Deus, o coração de certa forma foi aquecido, e logicamente eles se apressaram os pés para voltar novamente para o lugar que eles deveriam não ter saído, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O avivamento estava em Jerusalém, o mover de Deus, o derramar sobre a igreja inicialmente era Jerusalém. Depois que eles se apressaram os pés, diácono Johnny,
glória a Deus, as bocas se abriram para falar da ressurreição de Cristo. Ele está vivo, Ele está tão vivo, que eu senti a presença dEle, que Ele comeu conosco lá em casa, glória a Deus. Irmãos, olha, as bocas se abrem, as mãos levantam em adoração, como eu falei, os pés se apressam para voltar. Tudo isso vem do que Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Amém? Vocês estão entendendo mesmo? É simples, né? Pastor, eu queria algo mais difícil. Isso é muito simples, essa mensagem. Difícil é a gente viver, né? A lição tão simples, mas tão difícil da gente pôr em prática. Vamos lá, me ajuda aqui, nos ajuda, Senhor. Avivamento resulta numa vida de temor a Deus, irmão Miqueias. Está na revista lá, viu? Quando ele ouviu a palavra, ele fez o quê? Como resultado do avivamento, ele temeu. Eu vou ler aqui uma definição do temor, na revista da escola, no ponto 2. Ele vai dizer assim, ó: louvado seja Deus. A expressão temor remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Meu Deus do céu. Temor a Deus em todas as esferas da vida. É você temer a Deus, como diz um hino, né? Quando ninguém vê. Estão lembrados do temor de José? Hein? Temor a Deus de José, estão lembrados? Ali foi uma luta, não foi não, Júnior? A mulher liberou os empregados, ficou só o José e a mulher. Meu irmão, que tentação tribulada foi aquela. É uma das tentações que o crente não pode enfrentar. Ele tem que fazer o quê, Lé? Foge. Não, alguém vai chamar você até de, né? Esse irmão aí não é de nada. Mas o que José disse? Naquele momento do trabalho, ele diz: olha, o seu patrão, o seu marido me deu todas as coordenadas aqui, eu faço tudo aqui, mas você é a mulher dele. Outra coisa, eu temo ao Deus invisível, o Deus de meu pai Jacó, o Deus do meu avô Isaac, o Deus de Abraão, Deus vivo, o Deus que estava ali com José, abençoando ele. Ele tinha aquele temor em todas as áreas da vida dele. Irmãos, um temor ali estava dominando. E a igreja do Novo Testamento, quando ela recebeu o batismo com o Espírito Santo e a promessa de Deus, então a Bíblia diz que gerou neles um temor, um sentimento de profundo respeito diante de Deus. Glória a Deus. Essa é a questão do temor. Esse é o resultado do avivamento. Temor, glória a Deus. Então, Abacuque vai, o versículo 3 que eu li, né? Capítulo 3, né? Ele vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e resultado qual foi? Temi. Aí ele faz a oração: aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor. Ele está dizendo assim: olha, e agora eu achei interessante que a oração, Júnior Paiva, Odair Júnior, né? A oração é o seguinte: eu vou fazer uma oração aqui, eu vou fazer um pedido aqui maluco, Deus vai me atender. Não atende não. Ele não atende não. Sabe qual é o segredo de você orar? Você vai orar baseado em quê? Porque você é bom, você merece receber? Não. Qual é a base da sua oração? Vamos descobrir. Esse é até um hino, viu? Um hino que vocês, não sei se vocês já cantaram aqui. O capítulo 2, versículo 14. Quando lê esse capítulo, você vai lembrar de um hino. Leia.
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Estão lembrados? Ou seja, há uma promessa de Deus, de que Ele iria encher a terra do conhecimento dEle, promover avivamento entre as pessoas, promover o conhecimento de Deus, liberta o homem do pecado, o homem está escravo do pecado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conhecer o Filho de Deus, sereis livres. Então o avivamento promove a libertação, o conhecimento traz esse mover de Deus entre os homens. As pessoas estão presas porque elas estão embrutecidas no seu conhecimento. Mas quando você toma posse, Odair Júnior, da promessa que Deus fez, Deus tem promessa para a tua vida, jovem. Deus tem promessa para você, irmã. Deus tem promessa para nós, igreja de Jesus. Então começa a estudar essas promessas. Meu Deus do céu, o Senhor falou aqui nessa mensagem, essa aqui é uma promessa para a minha vida, e eu vou orar baseado nesta promessa. Glória a Deus. E agora, ele não para sobre a questão da oração, porque ele está pedindo: aviva, Senhor, a tua obra. A tua obra, a obra é a obra entre o povo de Deus. Deus está realizando uma grande obra. O avivamento, ele é contínuo quando há oração, pedido, oração constante. Oração constante. 3 pedidos de oração foram feitos aqui, irmãos. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 3 de Abacuque. Cadê mesmo? 3, versículo 2, né? Vamos lá, primeiro pedido: aviva a tua obra. Você está nesta noite como obra de Deus. Deus te fez imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele quer ofuscar a nossa vida, mas nós precisamos pedir em oração constante: aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Aí eu não sei se o irmão, eu queria ler um texto. Esse texto que eu vi aqui na linguagem da Bíblia King James, é o nome, esse mesmo nome, né? Glória a Deus. Que ele diz assim: ó Yahvé, é Jeová, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, e eu tremo diante dos teus atos. Aí ele diz de novo: Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que tu fizeste no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época agora. Ainda, Senhor, terceiro pedido: ainda que tu estejas irado, mas lembra-te da tua grande misericórdia, lembra-te da tua imensa misericórdia. É um tríplice pedido que Abacuque faz perante o Deus de Israel. Glória a Deus, para que Deus avivasse a sua obra. Mas, irmãos, a obra ia passar por uma situação estreita, mas que Deus, o que Ele fez no passado, o que Ele notificou no passado, Ele iria voltar novamente a realizar. E eu posso dizer, irmão, ele começa a descrever, né? Abacuque começa a narrar. Tem até um irmão lá na igreja lá do Alto Paz, que ele diz que, de onde foi que Deus veio, né? Aí ele diz que Deus veio de Temã. Aí eu expliquei para ele que Deus não está localizado em nenhuma geografia. Deus habita no mais alto e sublime trono. Mas quando ele veio ali de Temã, quando ele trouxe o povo do Egito, ele veio, trouxe um mover muito grande. Foram obras gloriosas, só obra de juízo lá, as 10 pragas. Ele abriu o mar vermelho, ele manifestou o poder da sua Shekinah. Foi uma coisa grandiosa. Então Abacuque está meditando nos feitos de Deus no passado, mas o presente que ele estava vivendo era um presente crítico, era uma situação angustiante. Porém, lá no final do livro ele tem uma grande esperança. Irmã Leia, esse versículo aqui, meu Deus do céu, a gente canta, mas na hora que enfrenta,
Podemos ler? Está no capítulo 3. Diz assim: independente das circunstâncias que aconteçam. Eu vou dizer na palavra bíblica: porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Está falando aqui de várias situações que poderiam estar acontecendo. A situação de presente era crítica, mas ele não tinha perdido a esperança em meio aos reveses da vida. Ainda que a oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vacas, mas todavia, o avivamento é isso aqui, ó. Em meio às circunstâncias, ele diz: todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Que essa seja a nossa oração nesta noite, irmãos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica, glória a Deus. E que na tua ira, o Senhor se lembre que o Senhor é misericordioso. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vocês entenderam aí? Como nós precisamos desse avivamento? Não? Quem sabe o avivamento não é algo assim esporádico, né, irmão? É só um trimestre da escola dominical, não. O irmão se alegrou muito, entrou no mistério, é bom. Foi batizado, muito melhor. Mas a oração com perseverança, a oração baseado nas promessas de Deus, glória a Deus, os pedidos de Deus específicos, a intercessão do profeta lá na torre de vigia. Esse é um momento importante que nós precisamos aprender, não teorias, mas práticas para a nossa vida cotidiana. Você começa a orar na torre de vigia por você mesmo. Eu sou o principal. O Paulo, oreis, ore por mim. Mas Paulo orava por ele mesmo, né? Ele pediu oração por ele. Mas a oração é algo que nós não podemos desprezar. E sobretudo também, termos tempo para ouvir Deus falar. Deus, se em algum momento dessa mensagem Deus falou com você, que você precisa ter mais um temor a Ele, que você precisa vigiar em algumas circunstâncias da sua vida, que alguma coisa que está te aprisionando espiritualmente, você precisa ter uma decisão de ter um temor perante esse Deus que vê tudo, glória a Deus. Ele está no alto e sublime trono, glória a Deus, não é isso mesmo? E Ele está aqui nesta noite para fortalecer o nosso coração, glória a Deus. Eu achei muito interessante, eu procurei o versículo no capítulo 1, mas é no capítulo 2, o último versículo. O Senhor está no seu santo templo. Ele cale-se diante dele toda a terra, e reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele está para nos ajudar, para nos fortalecer. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, e que Ele venha nos ajudar nesta noite. Pai de amor e de misericórdia, como servos de Deus, estamos perante essa mensagem, falando que foi até o tema do último trimestre da Escola Bíblica Dominical, e a última lição do trimestre também, Senhor, que o Senhor